aqui reunida nesse culto no sexto domingo após a festa de Pentecostes. Nós fomos acolhidas pelo cantar do mini coral. Como é importante nós recebermos a mensagem do Evangelho através da música, do canto. É o que nós acabamos de ouvir. E eu quero saudar a comunidade que aqui está presente. Quero saudar as pessoas que estão conectadas no YouTube e participam do culto dessa forma virtual. É um instrumento da técnica moderna que nos ajuda e favorece a comunhão também nos nossos lares, assim como acontece nesse momento. Fico muito feliz em estar hoje, mais uma vez aqui, celebrando com vocês esta hora de culto. Eu gostaria de colocar no início um dado histórico. No dia 5 de julho, nós estamos aí no mês de julho, no dia 5 de julho nós lembramos, isto no ano de 1530, há muitos anos passados, há vários séculos passados, quando Lutero ingressou no convento dos agostinianos na cidade de Erfurt para tornar-se monge e posteriormente então padre da Igreja Católica Romana e ser assim o primeiro caminho para o movimento da Reforma. Isso aconteceu dia 5 de julho, que ele ingressou, ele tinha feito uma promessa: Santa Ana, ajuda-me, serei monge, diz ele, quando foi surpreendido, quando ia da sua cidade natal para a cidade onde ele estava estudando, foi surpreendido por um temporal e aí então ele fez a promessa: vou entrar no convento. O tema do nosso culto de hoje, ele versa em torno da bênção. Vocês vão ouvir isto depois na leitura bíblica, na pregação. Abraão é chamado por Deus para ser semente do povo de Israel e Deus lhe promete a bênção, ser um Senhor da bênção. E essa questão me faz perguntar: quem sou eu? Abraão, com certeza, também perguntava assim: quem sou eu? Quem sou eu? Jesus, ele disse certa vez: eu sou a ressurreição e a vida. Quem somos nós? Quem sou eu? Nós somos pessoas que estão a caminho, caminheiros, entre os anos do nascimento e da morte. Quem sou eu? Eu sou um cidadão deste mundo onde há ódio, onde há conflitos, onde há contradições, mas eu também faço parte de um mundo que tem janelas da esperança, que são abertas pelo Evangelho para nós, para vivermos vida de esperança. Sim, nós estamos aqui então todos reunidos, participando desse culto, seja aqui no templo ou nos lares, através do YouTube, em nome de Deus. Estamos aqui em nome de Deus, que é o nosso Pai, Criador, Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, que nos dá forças para vivermos em confiança e em esperança. E quero saudar a comunidade com o lema desta semana: a palavra que sair da minha boca
não voltará vazia, mas sim ela me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Com esta acolhida, com essas palavras de acolhida, também quero saudar as crianças que estiverem, adolescentes que estiverem aqui, que depois serão então convidados para o culto infantil. E nós queremos cantar o hino anunciado, que é o 25. 25, quando o povo se reúne. Assim começa. Mensagem de Cristo, ela é importante, ela é necessária para a nossa orientação, para a nossa alegria e felicidade também como pessoas, sejamos crianças, jovens ou pessoas de mais idade. E nós queremos ter um momento de oração antes então de convidar vocês para participarem do culto infantil. Vamos ter um momento de oração, podemos ficar assim como estamos. Obrigado a Deus por esse momento de reflexão, de meditação, de reunião também aqui do Eduardo, da orientadora, Amari, para o culto infantil. Que seja uma hora abençoada por ti, que seja importante para ti, para a comunidade local. Vamos iniciar este culto infantil em nome de Deus e
promover a paz e a bênção de Cristo através desse trabalho. Amém. Por favor, podem seguir então adiante. E em comunidade, assim como nós estamos aqui reunidos, nós queremos ler um texto. São alguns versos do Salmo 73. Nós podemos ler em conjunto este texto, assim como ele está projetado aqui nessa tela. Vamos juntos ler. Na verdade, Deus é bom para todo o povo de Israel. Ele é bom para os que têm um coração puro. Tu me guias, Deus, com os teus conselhos. Tu me seguras com as tuas mãos. E no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. Que mais poderia ter na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Em razão desta nossa confiança em Deus, expressa através deste salmo, nós temos a liberdade de falar a Deus também aquilo que pesa em nossa vida, que nos machuca e que machuca outras pessoas ao nosso lado. E queremos então confessar os nossos pecados. Quem puder, eu convido para se levantar. Senhor Deus, a Tua palavra nos acompanha, também hoje aqui nesta hora de culto. Ela está perto dos nossos ouvidos, porém nós não a ouvimos com a devida atenção. Ó Deus, sabemos da Tua amizade para conosco, mas não a identificamos com clareza no dia a dia. Deixamos de refletir o Teu poder e deixamos de refletir o bom Espírito. Deixamos de viver conforme a Tua benção. Nós confessamos que Tu nos amas, mas nós não nos empolgamos com o Teu amor. As pessoas que convivem conosco não descobrem em nós e através de nós a Tua bondade. Por isso rogamos por misericórdia, ó Senhor, enquanto nós cantamos, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Assim como nós temos a liberdade de dizer a Deus dos nossos pecados, das nossas limitações humanas, nós também temos a liberdade de ouvir palavras que falam da graça e do perdão e da companhia do nosso Deus. E através do profeta Isaías nos é dito: o Senhor que te criou, Ele diz, não tenha medo, pois eu te salvei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Nesta convicção e por causa deste presente do perdão e do chamamento de Deus, nós queremos agradecer cantando do hino 33. Eu quero
iniciamos agora para o momento de oração. Convido para esta oração que será agora proferida. Ó Deus, Tu nos presenteias com este tempo de culto, seja aqui no Templo da Apóstolos, seja em nossos lares, através do YouTube. Te agradecemos e Tu nos presenteias com o tempo de reflexão, de orientação, de meditação, porque Tu nos amas e nos chamas à semelhança de Abraão, de Sara, para sermos uma bênção para outras pessoas. E Tu desejas caminhar conosco pela vida o tempo todo. Obrigado, ó Deus, que estás tão perto de cada um e de cada uma de nós. Nos libertas do medo e abres para nós sempre de novo as janelas da paz e da esperança. Em nome de Jesus Cristo, nós assim o pedimos. Amém. A comunidade pode tomar lugar e nós queremos ouvir o mini coral cantando mais uma vez. Grande é o Senhor, o meu Deus Criador, digno de todo louvor. O seu poder e amor não tem fim, não há outro igual para mim. Por isso eu canto assim: meu Deus me guia por onde eu vou, posso seguro seguir. Seu grande amor não me deixa cair, não há outro igual para mim. Por isso eu canto assim: glória ao Senhor, Ele merece o meu louvor. Glória ao Senhor, sempre eu quero cantar. Grande é o Senhor, o meu Deus Criador, digno de todo louvor. O seu poder e amor não tem fim, não há outro igual para mim. Por isso eu canto assim: glória ao Senhor, Ele merece o meu louvor. Glória ao Senhor, sempre eu quero cantar. Grande é o Senhor em toda a terra, grande é o Senhor. Grande é o Senhor em toda a terra, grande é o Senhor. Grande é o Senhor em toda a terra, grande é o Senhor. Grande é o Senhor em toda a terra, grande é o Senhor. Grande é o Senhor em toda a terra, grande é o Senhor. Grande é o Senhor em toda a terra, grande é o Senhor. Grande é o Senhor em toda a terra, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, É o Senhor nosso grande é o Deus. Senhor, o meu Deus Grande é o Senhor nosso Deus. Grande é o Senhor, o meu Deus Grande é o Senhor nosso Deus.
Por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, nós podemos cantar glórias a Ele, assim como nós ouvimos há pouco, através do canto coral. Eu convido agora para a leitura bíblica prevista para o domingo de hoje, conforme Gênesis capítulo 18 do Antigo Testamento, Gênesis 18, os versos 1 até 10. Nós queremos ouvir esta leitura então agora. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Até aqui as palavras. Bem-aventurados e bem-aventuradas são aquelas pessoas que ouvem, que guardam e que praticam a palavra de Deus. Vocês ouviram como Deus agiu e continua agindo na história da humanidade. Aqui, nesse texto que foi lido, é prometido a Abraão e Sara um filho que nasceria no devido tempo. Nós vamos agora, preparando-nos para a pregação, cantar o hino 320, Senhor, se tu me chamas. Senhor, se tu me chamas. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vem, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas de Senhor, estou aqui. Senhor,
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz. Me chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si. E dizem com firmeza, vem Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Para o domingo de hoje, nós ouviremos um texto que tem a ver com a história de Abraão, conforme Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, os versos 1 até 4. Diz ali o seguinte: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E, portanto, e por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Vamos ter um momento de oração. Ó Deus, a tua história que tu fizeste, que tu fazes com a humanidade, é uma história muito presente, muito atual. Obrigado pela história de Abraão, de Sara e de tudo o que através deles aconteceu em nosso mundo. Que tu nos abençoes com a tua palavra, com o teu evangelho. Em nome de Cristo, nós assim o pedimos. Amém. Querida comunidade aqui reunida no templo, e também as pessoas que se reúnem e que estão ouvindo, participando em suas casas através do YouTube. Eu vou fazer uma pergunta inicial. Quem não conhece a história do velho Abraão? Quem não conhece essa história do velho Abraão? Abraão sai da tua terra, constrói a tua própria história. Tu és uma pessoa importante para mim, porque eu quero te acompanhar. Eu vou contigo. Confia em mim, acima de tudo. Se andares em caminhos que mais parecem a desertos ou picadas, eu não te deixarei ir sozinho.
Abraão, segue o teu caminho. A tua estrada, ela terá um futuro, eu garanto. A promessa de Deus se cumpriu. Nós sabemos disto, que a promessa se cumpriu. Porque Abraão tornou-se um dos 3 patriarcas, um dos 3 pais da comunhão do povo de Israel, ao lado de Isaac e de Jacó. Abraão, uma pessoa festejada como pai da fé. Ele é a pessoa que se pôs a caminho. Mas Abraão é uma pessoa única e muito original. É impossível imitá-lo. Não dá para ser uma cópia dele. Eu não sou Abraão. Vocês não são Abraão. Não há membros aqui da Apóstolos, da SEG, da ESLB, que possa se igualar a Abraão. Diríamos hoje, ele foi um cara único e muito especial. Sair da terra com 75 anos, conforme diz a história, é diferente do que sair com 30 anos ou com 35, quando as pessoas hoje fazem os seus empreendimentos pessoais. Abraão não foi um herói, nem enquanto cidadão do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, nem como pessoa de fé. Ele não foi um herói. Quando demonstrava forças próprias e coragem, como se ela partisse de si mesmo, descobria a sua fraqueza. Quando sentado e enquanto ele se vangloriava do seu próprio nome, ele caía do cavalo. E Deus lhe apontava e lhe apresentava o caminho e dava-lhe orientação para não desistir. Mostrou-lhe o caminho da humildade. Agora, quando Abraão abria mão da sua vanglória, do seu orgulho, e depositava confiança e esperança em Deus, ele sentia forças e enxergava saídas nas suas vivências mais difíceis e complicadas. Embora não nos possamos comparar com o velho Abraão, descobrimos que todos nós temos uma coisa em comum. Estamos todos a caminho. Todos nós estamos a caminho. Abraão, este homem especial na Bíblia, sempre confiava nas promessas de Deus. Observava que a sua vida dava certo quando confiava em Deus e na sua vontade. Sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e te abençoarei. Se tu, Abraão, uma bênção. Abraão pôs-se a caminho. Tomou a decisão de largar mão da sua pátria e dos seus familiares.
Mas ele não agiu como um aventureiro em terra estranha, que saía a esmo por aí. Saiu da sua pátria na esperança de que Deus não o abandonaria. Sentia-se amparado e carregado pelo amor de Deus. Existem em nossa história de vida, a caminho, existem situações que levam às marcas das dúvidas e das incertezas. Quando vales escuros nos dão medo e o estresse nos angustia, ou os problemas pessoais parecem não terem solução, o Deus do amor e do cuidado não nos larga. O apóstolo Paulo testemunha certa vez: nada nos pode separar do amor de Deus, revelado em Cristo. Nem doença, nem a vida, nem a morte, nem a pandemia, nem as doenças incuráveis de hoje, nada nos pode separar do amor de Deus. Deus chamou Abraão e Sara, sua esposa, para construírem juntos a sua história. Além do chamamento, Deus lhes fez uma promessa, a promessa de serem bênção. Você, Abraão e Sara, serão uma bênção, uma fonte de bênção para muitas outras pessoas. A promessa da bênção perpassou toda a história de Israel e perpassa também a nossa história. Desde pequenos, desde o nosso batismo até o fim da vida, a bênção, ela perpassa a nossa vida como um fio vermelho. A violência, melhor, a vivência da bênção é viver conectado com Deus. Quem é abençoado é pessoa conectada, ligada com Deus. Bênção é boa ação de Deus para conosco. É fazer o bem. É deixar fluir a bênção de Deus através de nós para outras pessoas. Ser uma fonte da bondade. Ser bondoso com outras pessoas. Por exemplo, também bondade com o meio ambiente que nos cerca. Ser uma bênção é fazer o bem. Nos evangelhos, Jesus andou pela Galileia, diz em vários textos, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e doenças graves do povo, sinal de bênção. E pregava: felizes as pessoas que têm misericórdia, que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia deles. Bênção é ser misericordioso. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Lutar pela paz é empenhar-se pela bênção dos outros. E narra a história que Abraão não seguiu sozinho, mas ele foi amparado e foi acompanhado
pela sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Seguiu na companhia também de pequenos animais. O Deus que nos chama dá prioridade a uma vida coletiva, a vida em comunidade. Poder viver em comunidade é viver conforme a bênção de Deus. Em comunidade, nós dialogamos com outras pessoas. Gente grande, gente pequena. Fortalecemos a comunhão com pessoas conhecidas ou não, com pessoas amigas ou não, com filhos e filhas, com os nossos parceiros de vida. Criamos grupos, fortalecemos vida em comunidade. São sinais da bênção. Aprendemos a soltar a língua, também para cantar como está ocorrendo hoje, ouvindo aqui o mini coral. É um momento de bênção. Aclamando e a caminho, nós damos valor à conversa. Ouvimos histórias e experiências de outra gente. A caminho descobrimos irmãos e irmãs que são diferentes de nós, pessoas de outra cultura, de outras formas de fé, de outra convicção, seja na política, na economia, na sociedade. A caminho de Emaús, depois da Páscoa, os discípulos encontraram o Cristo, que tinha ressuscitado. E eles foram conversando, primeiro não reconheceram Cristo, até que eles sentaram à mesa para comerem, compartilharem o pão, eles reconheceram que este que estava caminhando com eles, com os discípulos, era o Cristo ressuscitado. Deus chama e nos põe a caminho. E Ele vai junto. Ele vai junto. Nosso Deus nos acompanha também hoje. Ele oferece o seu amor a quem nos usa com misericórdia. E Ele age com paciência conosco. Ele promete que estará sempre e também no futuro deste mundo tão ameaçado. E nós não sabemos o nosso futuro do mundo, mas Ele promete seguir conosco, o que nos dá esperança. Eu quero encerrar dizendo, no final da história de vida do Abraão e da Sara, nós lemos na Bíblia o seguinte: Abraão morreu velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Até o final, Abraão experimentou a bênção e a companhia de Deus. Como pessoa abençoada, Abraão se encontra agora em paz com Deus. Assim como nós esperamos que nós, um dia que chegamos ao final da vida, ou as pessoas que já nos antecipam nesse particular, nós confiamos que são pessoas abençoadas, em paz, com o nosso Deus bondoso. Que assim seja. Amém. Nós queremos agora confessar a nossa fé nesse Deus da bênção, conforme as palavras do Credo Apostólico. E vamos dizer juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos agora ouvir o que o mini coral nos há de partilhar através do próximo hino, do próximo canto. Deus nos mostrará um caminho a seguir, em nosso viver atuará, nossos olhos abrirá, Deus nos guiará, junto a si conservará, em todo tempo com amor, Deus nos guiará, Deus nos guiará, mesmo em caminhos duros Ele guiará, rios no deserto eu verei, terra e céus passarão, mas sua palavra ficará. Deus fará algo novo em nós. Deus nos mostrará um caminho a seguir, em nosso viver atuará, nossos olhos abrirá, Deus nos guiará, junto a si nos conservará, em todo tempo com amor, Deus nos guiará, Deus nos mostrará um caminho a seguir, em nosso viver atuará, nossos olhos abrirá, Deus nos guiará, junto a si nos conservará, em todo tempo com amor, Deus nos guiará, Deus nos guiará, em todo tempo com amor, Deus nos guiará, Deus nos guiará. Deus nos guiará, Ele nos guia. Os avisos comunitários que serão transmitidos a seguir são sinal de que Deus nos guia através dos fatos e através das coisas que acontecem em nossas paróquias e, de maneira muito especial, aqui na própria comunidade. Então, vamos ouvir o que dizem os avisos. Bom dia a toda a comunidade. Um aviso, nós tivemos um problema técnico na nossa transmissão, então, infelizmente, as pessoas não estão nos acompanhando ao vivo, mas o culto está sendo gravado e, posteriormente, poderá ser acessado. Tá? Pedimos desculpa pelo contratempo.
Então, os avisos de hoje, as ofertas do culto destinam-se à missão entre e com os povos indígenas. Eu vou fazer uma breve explanação sobre o que significa essa oferta, esse trabalho. Uma igreja comprometida com a justiça, a paz e a reconciliação que promove vida digna. Os objetivos da oferta possibilitam e promovem assessoria e formação multidisciplinar junto ao COMIN. O COMIN é o Conselho de Missão dos Povos Indígenas, para a redução do preconceito contra os povos indígenas. Nós temos indígenas no sul do Amazonas, na Rondônia, no Rio Grande do Sul, Guaritá, e aqui em Santa Catarina também temos os povos Xoclém e Guarani. Esse auxílio promove também a elaboração de material de formação da Semana dos Povos Indígenas, que é enviado às escolas, a promoção do diálogo intercultural e interreligioso, e apoia as iniciativas de diálogo entre as comunidades indígenas e diferentes espaços da sociedade não indígenas, com ênfase em grupos e instâncias eclesiásticas da ESLB no enfrentamento do racismo contra os povos indígenas. Próximo aviso. Esse é com o William. Bom dia a todos. Então, na semana que vem, a gente vai ter a festa julina da GE, né? Ela ficou um tempo sem acontecer aí por conta da pandemia, mas na semana que vem a gente retorna, ela vai ser presencial. A gente convida a todos, então, para estar aqui com a gente, no sábado de tarde, a partir das 18 horas. A gente vai ter venda de cachorro-quente, pinhão, quentão, refrigerante, e vai ter também umas brincadeiras para a gente fazer aqui durante o dia, ou à noite, no caso, né? Mas está todo mundo convidado para ter esse momento de comunhão, assim, convide os familiares para estar aqui com a gente. É um momento divertido, e também a gente vai estar utilizando esse dinheiro para custear algumas coisas da juventude, de retiros e eventos que a gente tem futuramente. Então está todo mundo convidado aí, convide seus familiares para estar junto com a gente aqui na semana que vem. Muito obrigado. Obrigada, Will. Então, o próximo também, terminando a festa julina, em agosto tem um outro evento, né, que é o Galeto na Apóstolos. Infelizmente o churrasco não vai ter, porque a carne está um pouco salgadinha, né, tá o preço. E para que a gente possa oferecer um produto de qualidade também com preço acessível, nós vamos fazer somente o galeto. O galeto, então, custa R$ 45,00, o cartão completo com acompanhamento. O galeto, o pedaço do galeto dá para 2 pessoas, mas o acompanhamento não. Então, se você e sua esposa conseguem repartir um galeto, então compra mais um cartão de acompanhamento que custa R$ 18,00. O acompanhamento é polenta cremosa com molho, saladas, maionese e farofa. A Oase também vai estar vendendo bolos, a Oase Girassol vai fazer sobremesa. Vamos voltar àquele velho ritmo de festas de igreja, né? Que Deus nos abençoe e que possamos contar com a participação de toda a comunidade. Ajudem a divulgar e também a prestigiar esse evento. Seriam esses os avisos? No próximo domingo, não haverá culto, nem no sábado no Apóstolo Pedro e nem no domingo aqui na Apóstolos. Mas à noite acontece o encontro de espiritualidade e música. Se você ainda não teve a oportunidade de participar, venha conhecer, é muito bacana. É uma forma, não é um culto, é um momento onde a gente tem de refletir. É um encontro onde a gente se conecta com Deus. Escutamos boa música, um momento de reflexão também, onde a gente faz a prática do Lectio Divina, onde a gente ouve a palavra de Deus e medita sobre ela. É muito bacana, tá? Então, todos e todas estão convidadas. É sábado, dia 24, às 19 horas. Desculpe, domingo. Já estou me atrapalhando aqui. Domingo. Vocês estão prestando atenção, viu? Que bom. Esses os avisos? Então, também agora, aproveitando, momento de agradecer, né? Pastor Manfredo aqui conosco. Muito obrigado por atender ao pedido do pastor Marcos. Desculpe, estão gravando e estou mudando de posição aqui.
Pastor Marcos está de férias, né? Então, Pastor Manfredo está aqui conosco. Para nós é uma alegria. Pastor Manfredo já foi pastor dessa comunidade, também lá da Martin Luther. Também agradecer ao Mini Coral, que também é sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, transmitindo a mensagem através do canto. É muito bom ouvir vocês e são sempre bem-vindos. Obrigada, pastor. Eu agradeço pelas palavras também de acolhida nesse culto de hoje. Lembrando, de fato, durante 7 anos estive em tempo integral aqui, depois mais 6 anos ainda de forma esporádica, dividindo o trabalho pastoral aqui na Apóstolos e na Martin Luther. Eu me sinto em casa. Me sinto em casa, por isso eu também não estou muito nervoso. Né? A gente já, como é que se diz na gíria? A gente é macaco velho, né? Nos trabalhos pastorais, então me sinto muito em casa, muito à vontade aqui com vocês. Eu vejo rostos novos, é muito bom isso. A comunidade precisa sempre de novo de pessoas novas, acompanhando as gerações que vão surgindo por aí. E precisamos valorizar por demais esse detalhe. Talvez ainda um último aviso que eu gostaria de dar. Durante o tempo da pandemia, eu aproveitei para escrever. Eu gosto de escrever e escrevi um livro chamado Janelas da Esperança. Às vezes, na pregação, eu falava das janelas da esperança. Nós precisamos, na vida humana, nós precisamos de confiança e de esperança. A vida se realiza, aliás, assim, né? Com confiança e com esperança. Então, se alguém... eu sei que já fizemos ano passado um lançamento do livro, mas também tem pessoas que talvez não o conheçam e não tiveram a oportunidade de adquiri-lo. Janelas da Esperança no Ritmo do Mundo, como subtítulo Reflexões Bíblico-Teológicas sobre a Espiritualidade Cristã na Sociedade. Então, são 9 capítulos que refletem sobre situações e temas da sociedade, sempre sob o ponto de vista da esperança. Então, quem quiser, depois do culto, ele tem as pessoas ficam pensando o que custa esse livro, R$25. Se alguém quiser uma pequena dedicatória ali dentro, isso não custa nada. Ganha de graça, tá? Então, o livro está aí à disposição, quem quiser adquiri-lo, tá? Quero agradecer pela oportunidade, a Marisa já falou, né, porque que eu estou aqui hoje, e também aproveito para agradecer o Mini Coral. Eu sempre acho que a música, o canto, o coral, ajuda a afofar o terreno do culto, né, porque nós luteranos, nós usamos muito a palavra. Somos uma igreja da palavra, né? Da palavra, claro, da prática também, né? Ouvimos isso aí nos avisos há pouco, mas precisamos também desse afofar do terreno do culto durante o próprio culto. Então, muito obrigado a vocês pela presença e pela participação ativa. E nós queremos agora, então, ter um momento de oração, de intercessões. Eu convido para quem puder que se levante durante esse momento. Ó Deus, a nossa vida assemelha-se a um caminho. Assim como a história de Abraão e de Sara já nos demonstrou isto. Às vezes, o caminho é agradável, gostoso de andar, de seguir, mas outras vezes também o caminho é difícil e há pedras no caminho. Nem sempre o final dessa estrada da vida está tão claro e tão definido para nós.
Rogamos, permanece conosco quando estamos a caminho. Ajuda-nos a descobrir bons caminhos e uma meta firme e segura que faça sentido. Dá-nos o caminho da paz, da justiça, do amor. Dá-nos a caminho o teu abraço, de misericórdia, de perdão e de bondade. Pedimos, ó Deus, pelas pessoas que caminham conosco na estrada da vida. Intercedemos pelos nossos familiares. Intercedemos por pessoas amigas ou por pessoas que estão distantes de nós. Que possamos viver bem e em paz, em amor com todas as pessoas. Rogamos aqui pela paróquia dos apóstolos, pela união paroquial, pela ISLB, suas atividades, suas lideranças, seus cantores, suas cantoras. Senhor, acompanha os inseguros, dá a certeza de segurança. Acompanha e consola, abraça as pessoas entristecidas, que não lhes falte o consolo que vem do teu evangelho. Nesse sentido, nós nos lembramos hoje do falecimento de Anelita Tombisi Köntop, ocorrido no dia 5 de julho. Familiares estão aqui presentes e são pessoas que estão tristes por causa da sua despedida. Que ela possa descansar nos teus braços. Abraça as pessoas enlutadas e entristecidas. Senhor, acompanha os que vivem em conflitos, em guerra. Nós estamos vivenciando isso. Pode ser longe de nós a Ucrânia e a Rússia, mas nós ficamos desesperados e sem palavras diante de tanta violência, seja lá ou seja também aqui em nosso país, sobretudo nas nossas grandes cidades e em muitos lares. Ó Deus, rogamos que a tua bênção esteja presente, como tu prometeste a Abraão e Sara, em outra época. E juntos nós queremos orar a oração que tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Podem tomar lugar. E nós queremos ouvir a bênção cantada pelo mini coral. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás, ó
Nós queremos agradecer o Mini Coral, também as demais pessoas que estiveram ativas hoje aqui durante o culto, mesmo com problema técnico, como a Marisa já falou. Nós queremos agradecer de forma ruidosa, com uma salva de palmas, para todos nós. Eu peço agora para se levantarem, quem puder. Nós ouvimos o canto da bênção e nós queremos ainda ouvir palavras de bênção. Quem quiser e está acostumado a estender a sua mão como símbolo de ser recebedor ou recebedora da bênção, né? Eu digo que Deus levante a sua mão sobre ti e fortaleça os teus ombros, teu coração, que Ele te segure com firmeza, para que tenha segurança por onde quer que fores. Que assim te abençoe e te guarde o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Antes de cantarmos o hino final, eu quero desejar à comunidade ainda um ótimo domingo agradável, na companhia dos seus familiares, ou onde estiverem hoje, e que tenham um retorno abençoado, com cuidado para casa, e que tenham uma semana muito agradável e muito abençoada, que está à nossa frente. Que Deus vá conosco e que Ele siga hoje e sempre conosco. Vamos cantar o 293. Dá-nos esperança e paz. Podemos ficar em pé mesmo. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Tu é meu lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa e cercado por tua glória.